Então, paz do Senhor a todos vocês. Amém. Queremos glorificar o nosso Deus e o nosso Pai Celestial por este dia, por a oportunidade de nos dar aqui. Sei que para alguns de nós foi difícil chegar aqui pelo gelo, não é? Mas, graças a Deus pelos irmãos que chegaram, que Deus nos guardou, nos protegeu e podemos estar aqui. E se Deus quiser, não é? Daqui um bocadinho quando saímos o tempo vai estar mais quentinho e vai haver menos gelo na estrada, não é? Mas graças a Deus, porque o Senhor nos tem dado forças para estar aqui, amém? Mas eu convidava-vos a ficar de pé e orar a Deus. E queremos nesta manhã também lembrar, alguns irmãos já sabem, o irmão João teve um pequeno acidente em casa e teve que ser hospitalizado, mas graças a Deus já está em casa, já falei ontem com ele. Ele manda um abraço para todos os irmãos e agradece as orações, da mesma forma a irmã Leonor também, saúde a todos os irmãos. A irmã Fernanda também mandou um beijinho para vocês todos, que Deus os ajude. E deixa eu ver quem é que também... a irmã... Eu sei, a irmã Adelina também teve um problema difícil de saúde, mas também tudo bem. E era a irmã Natália Carvalho, era ela que me estava aqui a falhar, também... Cumprimentou-me pelo meu aniversário e deixou um grande abraço para todos os irmãos e que Deus nos abençoe. Eu também, pela fé, retribuí para ela que também que Deus a ajude e nós também estamos orando por ela, não é? Portanto, vamos orar pelo irmão João. Também é um prazer ver a irmã Armandina. Aí a sua saúde às vezes faz-lhe uma finta, mas graças a Deus, que Deus, vamos orar por si também, que Deus lhe dê forças, não é? E que Deus nos ajude a cada um de nós, mas também a nossa família, não é? O amigo Martins também. Vamos orar também que Deus ajude a cada um de nós, as nossas famílias. Ó Deus, que Deus seja protetor de cada um de nós. Amém? Então, irmãos, oremos juntos e agradecer a Deus, em primeiro lugar, pelo nascimento de Jesus e também por podermos estar aqui nesta manhã. Amém? Querido Pai Celestial, ó Senhor, muito obrigado, ó meu Deus, porque mais uma vez estamos aqui com alegria, com prazer, porque, Senhor, não apenas porque Jesus nasceu, Senhor, e tomou o nosso lugar na cruz do Calvário para nos salvar, ó Senhor, mas também estamos aqui nesta manhã muito gratos a Ti, ó Deus, porque Tu nos destes esta dádiva tão preciosa, Senhor. Deus Pai, muito obrigado, aceita a nossa gratidão e por isso nós estamos hoje aqui com alegria, com prazer, para Te glorificar e louvar ao Senhor. Mas também o nosso coração está triste porque temos a falta aqui de alguns irmãos que nos estão no nosso coração e que por motivos de saúde não podem estar connosco, ó Senhor. E queremos nesta manhã levantar a Ti, diante de Ti, Senhor, estes queridos irmãos que estão em dificuldades e que precisam do Teu apoio, da Tua força, da Tua ajuda, ó Senhor. Deus, lembramos o irmão João, a irmã Terezinha, a irmã Leonor, o irmão Luís Galrão, Senhor. Oramos também pelo irmão Wesley e a Liliana que estão de viagem. Oramos pelo irmão Francisco, pela Marta. Oramos também pela irmã Armandina, ó Senhor. Ajuda a Tua serva, dá-lhe ânimo, força, coragem, Senhor, a cada um de nós. Amigo Martins, a todos eles que são os nossos irmãos e amigos que precisam de Ti, ó Senhor. Deus, põe a Tua mão e abençoa a cada um de nós nesta manhã e que possamos sentir a Tua presença, Senhor, e que o nascimento de Jesus, Senhor, traga também paz, alegria e felicidade a cada um de nós, porque Jesus habita nos nossos corações e é nesta manhã que eu continuo, Senhor, a apresentar este culto nas Tuas mãos, para que tudo aquilo que vamos fazer nesta manhã possa ser de grande bênção, de amor e de fraternidade para uns com os outros, mas também lembrando o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, também ajuda também todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, ó Senhor, Deus, para que eles também possam sentir um bom ambiente nesta manhã, para estarem juntos conosco a louvar e a bendizer o Teu nome. E é no nome de Jesus que eu Te peço isto e agradeço. E juntos podemos dizer? Amém, amém. Podemos sentar-nos, irmãos, e antes que o irmão
Tony lhe dirige ao louvor. Eu só queria, portanto, dar alguma informação aos irmãos. Tínhamos prometido que hoje, não é, teríamos os nossos jovens aqui a fazer a sua participação especial de Natal, mas como os irmãos, alguns irmãos sabem, o irmão Wesley e a Liliana, eles estão ausentes, e então logicamente os nossos dois cantores, não é, que era a Sara e que era o Isaac, eles não estão cá. Então nós decidimos, e eles comunicaram-nos sobre esta ausência deles, e nós achamos por bem, então, se quando eles regressarem, que será provavelmente no segundo domingo de janeiro, então sim, vamos entrar outra vez neste ambiente festivo de Natal, não é? Não é nada de errado, porque como todos nós sabemos, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, certo? Não é? Todos nós sabemos, não é, que pelas contas bíblicas, não é, poderia ser no mês de setembro, outubro, é que seria mais ou menos o período onde Jesus teria nascido. Portanto, irmãos, se em janeiro voltarmos a este ambiente de lembrar o nascimento de Jesus, estamos bem, não é? Portanto, hoje a nossa Anabela é que vai ajudar-nos a lembrar a festividade com o seu poema. Eu também na minha mensagem não vou fugir ao tema, mas então, se Deus o permitir, em janeiro nós teremos os nossos cantores e eles vão fazendo a sua participação musical. Está bem, irmãos? Entendemos isso? Então, para nós é sempre dia de nós agradecermos a Deus pelo nascimento de Jesus, não é? Não estamos condicionados ao calendário, não é? Estamos condicionados ao nosso sentimento espiritual diante de Deus. Amém? Sr. António, tenha a liberdade, faz favor. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Vamos juntos então, irmãos, louvar o nome do nosso Deus, exaltá-lo. Amém? Aleluia. Santo és tu, Senhor. O primeiro Natal para os nobres pastores ao pé de Belém. Lá nos campos a guardar os rebanhos do mal, numa noite tão fria e escura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Digno o Senhor, aleluia. Santo és tu, Senhor. Obrigada, Senhor. Em
nosso Salvador, na terra reinará, e já é feliz o pecador. Jesus perdão lhe dá, Jesus perdão lhe dá, Jesus, Jesus perdão lhe dá. Joy, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reign. Let men their songs employ, while fields and floods, bright hills and plains, repeat their sounding joy, repeat their sounding joy, repeat, repeat their sounding joy. O mundo Ele governará, com graça e com poder, e as nações Ele veio para dar seu amor e seu poder, seu amor e seu poder, seu amor, amor e seu poder, seu amor e seu poder, seu amor e seu poder, seu amor, amor e seu poder. Amém? Aleluia, louvado seja o nome do nosso Salvador. Amém? Aleluia. Dignos do Senhor. Amém. Aleluia. Vinde fiéis, vinde triunfantes, vinde
Aleluia. Vamos dar um aplauso ao nosso Deus, ao nosso Salvador. Amém. Graças te damos, Senhor. Aleluia, porque, oh poderoso Deus, amém. O mundo celebra o nascimento de Jesus no dia 25, mas nós sabemos, Senhor, e celebramos a cada dia nos nossos corações o teu nascimento, Senhor, porque, oh Senhor, tu enviaste o teu Filho unigênito para dar tudo por nós, para pagar o preço que era devido a nós ser pago, Senhor, e tu fizeste, Senhor, e foste àquela cruz, e agora nós temos a entrada ao céu, a entrada, Senhor, ao teu trono, Pai Santo. Por isso estamos gratos a ti, Senhor, por isso te agradecemos por enviares o teu Filho, Senhor. Maravilhoso Deus, continuamos neste espírito festivo, este espírito, Senhor, de adoração a ti, Senhor, de exaltação a ti, Pai Santo. Pedimos que continues ministrando agora, Senhor, o resto do programa. Vem abençoar, vem tocar, Senhor, a cada coração, Senhor, e ministrar a nós com aquilo que tu tens para nós, Pai Santo. Pedimos isto e agradecemos desde já em nome de Jesus Cristo, o teu Filho. Amém. Amém. Então, antes do pastor vir, nós vamos chamar a Anabela. Ela tem um poema para apresentar. Amém? Paz, Senhor, a todos. Este poema é The Reason for the Season. 'Tis the season of decorations of holly, of caroling and feeling jolly, a season of Christmas shopping and of great gift swapping, a time of seasonal weather and of celebrating together, a time of Christmas movie nights and homes decorated with lights. Christmas is that time of year where the air is filled with great cheer. For we are celebrating Jesus' birth, who came to save all here on earth. On the night he came, things didn't seem quite right, for only angels announced it and a star shined extra bright. There weren't trumpets or parades announcing God's Son, nor annunciations by kings declaring his birth to everyone. He wasn't born with a worldly royal label, but he was born in a simple little stable. Mary and Joseph probably thought, how could this be, that a stable is the first thing our king will see. But even though to human eyes things might not look right, God always has a way to make his lights shine bright. For everything that happened was part of his plan, the perfect plan for every woman and man. What a beautiful gift from heaven above, where God sent his Son for us out of love. So even though life may throw us a curveball or two, please know we celebrate Christmas because God loves me and you. He loves us so much that he sent his royal Son to be born in a simple place and to die for everyone. So when things seemed hopeless, God made a way to make sure we could be with him someday. As you celebrate this Christmas season, remember that a Redeemer is the reason. And if things ever seem like they're not quite right, remember God can make darkness into light. So don't let God's light in you fade away. If ever in doubt, just remember to pray. Feliz Natal.
Amém? Glória a Deus pelo o momento que o Senhor tem permitido a cada um de nós estar aqui e poder também lembrar este acontecimento tão importante que foi o nascimento de Jesus. Amém? Irmãos, e como eu disse há pouco, não vou ser repetitivo, mas lembrar que devido à ausência dos nossos irmãos, nós não podemos ter os nossos mais jovens a ter a sua participação, mas como eu disse, se permitir e se Deus abençoar e se estivermos ainda neste mundo, em janeiro nós vamos ter então a oportunidade de poder partilhar convosco estes momentos de lembrar o nascimento de Jesus, não é? Como eu disse, sabemos que não foi no dia 25 de dezembro e por isso, para nós, e há pouco o irmão António dizia muito bem, cada dia para nós é momento de nós agradecermos a Deus o nascimento de Jesus, não é? Mas nós não queremos ser, vamos lá, mal interpretados e ser polémicos no sentido de não festejarmos, não. Vamos nos envolver também, já que o calendário assim o determina, vamos também envolver-nos neste período, mas para isso nós hoje vamos voltar, e a Anabela já fez o favor de nos transmitir este poema, mas eu queria ainda partilhar alguma coisa convosco sobre este tema, não é? E eu queria partilhar convosco sobre 5 verdades do Natal de Jesus, verdades que se podem repetir ainda hoje nas nossas vidas, amém? 5 verdades que são verdades no correspondente ao nascente de Jesus, mas também hoje estas verdades são reais nas nossas vidas e podemos ainda desfrutar das bênçãos e destas verdades que nós encontramos ali nos Evangelhos, na nossa Bíblia Sagrada. E eu vou começar a pedir por irmão Jorge colocar ali Lucas, no capítulo 12, versos 6 e 7. Há um versículo que nós vamos ler um pouco e daqui começarmos a partilhar alguma coisa connosco nesta manhã e estamos muito gratos a Deus, não é? Porque Jesus nasceu. Amém? Diz assim o texto: e aconteceu que, estando eles ali, José e Maria, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Irmãos, aqui o que é que nós temos? Um curto, bem curto relato sobre o nascimento de Jesus. Mas se nós voltarmos ainda aos Evangelhos e a outros textos bíblicos, como nomeadamente Lucas, nós temos outras verdades, outros aspectos relacionados com o Natal, o nascimento de Jesus. E a primeira verdade que eu queria partilhar convosco, e como eu disse, verdades que ainda hoje podemos nós desfrutar em nossa vida, e a verdade é milagre. Certo? Veja aqui Lucas 1, 34 e 35. Vamos ver esta verdade. Lucas 1, 34 e 35. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo lhe disse: descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que há de ti nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, milagre, disse eu, que esta é a primeira verdade. E porquê que é um milagre? Porquê? Porque Maria concebeu em seu ventre, sem intervenção humana, sem do homem, ela concebeu o corpo que viria Jesus a usar para viver neste mundo como homem e, como nós sabemos, depois entregar a sua vida em nosso favor na cruz do Calvário para hoje podermos estar aqui salvos e cobertos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Portanto, a obra do nascimento do corpo de Jesus foi por intermédio do Espírito Santo, como lemos aqui no texto, não é? Descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Irmãos, então, da mesma forma, ainda hoje acontece com cada um de nós e com todos aqueles que abrem o seu coração para Jesus. Jesus entra na sua vida e o que é que acontece nessa vida? Amém. Há um milagre. Não é? Há um milagre de uma nova
criatura, de uma nova mudança na nossa vida, não é? Por isso Jesus, quando conversava com Nicodemos, o que é que Jesus lhe disse? Ó Nicodemos, necessário-te é nascer de novo. E este nascer de novo, ele até pensava que era literal, tornar outra vez pequenino ao ventre da sua mãe. Disse, não. Mesmo adultos, nós temos uma nova mudança. Porquê? Porque é o Espírito Santo de Deus, assim como ele agiu no corpo de Maria para que ela pudesse criar um corpo para Jesus, ele também, o mesmo Espírito Santo, que também é Deus, intervém nas nossas vidas e faz de nós novas criaturas. Amém? Portanto, o Natal de Jesus tem esta verdade, o milagre que o Espírito Santo operou em Maria, e esse mesmo Espírito Santo continua hoje a fazer milagres nas nossas vidas. Amém? Não apenas o milagre do nascimento, mas outros milagres que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas, não é? Por isso nós sabemos que Jesus disse que na cruz do Calvário, diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos problemas. Então, graças a Deus pelo nascimento de Jesus. Porque ainda hoje, este milagre que aconteceu há 1000 anos atrás, hoje continua a acontecer nas nossas vidas, que é o nascimento de Jesus, uma transformação na nossa vida. Amém? Então, irmãos, todos aqueles que nós já desfrutamos de Jesus na nossa vida, temos que nos alegrar, não é? Porque Jesus, o Espírito Santo de Deus, continua a fazer milagres em nossas vidas. Amém? Uma segunda verdade no Natal de Jesus, no nascimento de Jesus, foi a alegria. Esta é outra verdade, a alegria. E vemos isso quando Jesus nasceu, não é? A mensagem que os anjos deram aos pastores, o que é que eles disseram lá? Em Lucas, no capítulo 2 e no verso 8, o que é que diz lá? 8, o que é que diz lá? Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E agora repare, e eis que um anjo do céu veio sobre eles, a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. E o verso 10 diz, e o anjo, o que é que lhe disse? Não temais. E agora cá está, porque vos trago o quê? Novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu o quê? Hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E agora vamos... Irmãos, passar para... E o verso 13 também diz, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos e anjos. O que é que eles faziam? Louvando a Deus e dizendo o quê? Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, qual é a verdade que eu quero realçar aqui? É a alegria. Não é? O prazer. Por isso, os anjos dizem, regozijem-se, alegrem-se, não é? Porque nasceu o Salvador. Nasceu Jesus, que vai ser o Salvador do mundo. Portanto, irmão, quando nós olhamos e recordamos para estas realidades, nós também temos que nos alegrar, não é? Irmão, porque o nascimento de Jesus também está fazendo algo em nós, na nossa vida, não é? Nós nos alegramos, não é? Porque ainda hoje nós sentimos este prazer, esta alegria, não é? A palavra de Deus diz que aquilo que está dentro do nosso coração, não é? Vai transmitir, não é? Para o nosso rosto, não é? Porquê? Porque há uma mudança, há uma alegria, há um prazer. Por isso nós somos alegres, somos felizes, mesmo nas adversidades, mesmo nas dificuldades, nós continuamos a ser pessoas felizes, alegres. Porquê? Porque Jesus nasceu e continua a nascer em cada dia nas nossas vidas. Amém? A alegria é fundamental, não é? Para nós cristãos, a alegria do nascimento de Jesus, ela é constante, não é? Porque em nós está a fonte da alegria. Certo? Em nós nasceu a fonte da alegria, não é? E então, se nós temos Jesus em nossa vida, temos que ser alegres e felizes, não é? Então, aquela verdade, não é? Que ele diz, alegrai-vos, não é? Boas novas, nós ainda hoje continua a inundar as nossas vidas. Amém? Vou avançar para uma terceira verdade que nós encontramos ali. A verdade é a adoração, não é? Já vimos o milagre. Agora a alegria, e agora também a outra verdade, que é a adoração. E onde é que nós vemos isso? Em São Mateus, no capítulo 2, verso 1 e 2, nós vamos ver mais alguma coisa ali. Diz assim, Mateus 2, 1 e 2. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, e agora,
eis que um quê? Uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e agora? E viemos a adorá-lo. Estes magos vieram, deslocaram-se da sua terra longínqua, vieram a adorar. Qual era o propósito? Adorar a Deus. Mostrar que realmente eles estavam a transmitir a Herodes que eles, ao verem uma estrela, não era uma estrela normal, era uma estrela especial, era uma estrela que anunciava o nascimento de um rei. Então eles vinham para prestar o quê? Adoração. Irmãos, e quando nós olhamos para este exemplo, não é? Eles vieram, no exemplo de que eles vieram para prestar homenagem, adorar o recém-nascido, nós vemos que eles estavam com esse ato a reconhecer, não é? Que alguma coisa especial estava ali. Eles também disseram, isto não é normal, é alguma coisa especial. Por isso nós viemos da nossa terra. E sabemos que isto, mais ou menos, foi por volta de 2 anos depois. Eles vieram, o tempo que demorou a viagem até chegar ao local onde Jesus estava. Porquê? Porque eles tinham um propósito. Nasceu o rei e nós vamos adorá-lo. Irmãos, e nós ao olharmos para os presentes que eles trouxeram, vemos que realmente o Espírito Santo de Deus estava tocando naqueles homens, movendo o seu coração, para eles com os seus presentes fazerem uma declaração daquilo que realmente estava ali. Quem era aquele menino? Não era um menino comum. Era um bebé especial. Era o Salvador da humanidade. E nós, quando olhamos para os 3 presentes que a Bíblia nos fala, lembra-se? Ouro, incenso e mirra. Eram estes 3 tipos de presentes que eles trouxeram, não é? E eles ali estavam a declarar quem realmente aquele menino era. Ouro. E o ouro era o símbolo que representava o quê? A realeza. E eles ao darem ouro ali ao menino, eles estavam a dizer que o menino era a rei. Estavam a adorá-lo como o rei. E Jesus é o rei das nossas vidas. Amém? Depois temos o quê? Incenso. E o que é o incenso? O incenso é aquela substância, aquele aroma que era usado no templo para adorar a Deus. A relação do homem com Deus movia-se. A palavra, o Espírito Santo de Deus diz que as nossas orações são como um incenso que sobe, alguma coisa que vai à presença de Deus. Então o incenso declarava uma comunicação com Deus, declarava que Deus, que Jesus, aquele menino, era divino. Não é? Porque o incenso era para adorar as divindades. Então o que é que nós temos ali? Eles estavam a dizer, este menino, este bebé é divino. Amém? E depois o que é que eles deram mais? Também a mirra. E a mirra era aquela substância que era entregue às pessoas para embalsamar quando as pessoas morriam, não é? A mirra era muito usada para o embalsamento. Estava relacionado com o corpo. Então eles estavam ali declarando que aquele menino também era humano. Era humano, não era só apenas divino, mas ele era humano. Resumindo, o Jesus era o Rei, Deus e o homem, para tomar o nosso lugar. Aleluia! Por isso, mais uma vez, recuando um bocadinho para trás, é motivo de nós termos alegria. Como os anjos disseram, alegrai-vos, não é? Porque nós temos aqui um menino, não um menino apenas uma criança, não. É o Salvador do mundo. É o Deus que foi. Alguém disse muito bem, não é? Que Jesus quando nasceu, era Deus a tornar-se homem para nós o conhecermos. Jesus veio e ele disse que ele era a imagem do Deus. Jesus veio para mostrar não apenas quem era Deus, a sua vontade, o seu querer, mas também para tomar o nosso lugar, para hoje nos salvar e nos purificar e nos defender do nosso inimigo que quer atacar as nossas vidas, não é? Assim, irmãos, que graças a Deus, porque esta jornada destes homens, eles vieram mostrar que o seu coração estava voltado para uma adoração a uma divindade. E nós, irmãos,
Que Deus nos ajude em cada dia da nossa vida. Quando nós olhamos e recordamos que Jesus nasceu, o que é que deve explodir dentro de nós? Um desejo de adorá-lo, não é? Por isso nós, cada dia que estamos aqui, cada domingo que viemos aqui, não vimos apenas para nos cumprimentar, para nos saudar, para cumprir apenas um ritual religioso, não. Vimos aqui com um único propósito. Para mim, que é o primeiro propósito, é adorar a Deus. Não é? Vamos à casa de Deus para adorar a Deus. Por isso o salmista dizia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, vamos adorar a Deus. Este é o nosso primeiro propósito, não é? Adorar a Deus. E depois, como é óbvio, consequentemente, nós estamos aqui, depois nos alegramos, nos encorajamos, nos abraçamos, nos saudamos, etc. Mas o primeiro propósito que nós temos para vir é este domingo, após domingo. Não é? É qual é? Adorar a Deus. Amém? Que Deus nos ajude, não é? A estas verdades tão importantes que, como eu disse, podem ser hoje, ainda hoje, são manifestados em nossa vida, não é? Há uma quarta verdade, que infelizmente ela existiu, mas não devia existir, mas é outra verdade que existe, não é? É que o nascimento, o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus provocou ódio. Querem ver? Veja em Mateus 2, capítulo 2 de Mateus, verso 1 a 3. Vamos ler para nós reforçarmos aquilo que estamos a dizer. E tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram o quê? Diga comigo. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela do Oriente e viemos adorá-los. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? E esta pergunta feita ao rei Herodes, o que é que provocou? Ódio, raiva. Enquanto nos pastores, não é? E nos magos que causou um espírito de alegria, de adoração, não é? Em Herodes não. Herodes revoltaram-se, não é? E vejam aqui o verso, porque é que a gente diz isso? Porque verso 3, vejam o verso 3. E o rei Herodes, ouvindo isto, ouvindo a pergunta, o que é que ele diz? Perturbou-se. E toda a Judeia com Jerusalém com ele. Ele perturbou-se. Todas as pessoas perturbaram-se porque viram chegar aqueles homens. Não era normal ver eles, aqueles homens, chegarem ali com presentes. Toda a gente quis saber o que é que eles vinham fazer. E nós vimos à procura do rei que nasceu. O rei dos judeus, o Messias, nasceu. Onde é que ele está? Aí toda a gente se alvoroçou. Então, irmão, o nascimento de Jesus provocou o quê? Ódio. Raiva em algumas pessoas. Enquanto para uns era uma alegria, um prazer, para outros não. E infelizmente, irmão, o que é que nós vemos hoje na nossa sociedade, no mundo? A mesma coisa. Enquanto nós estamos aqui com alegria, com prazer, com satisfação, há muita gente que não. Tem ódio, tem raiva, nem querem ouvir falar de Jesus, nem querem ouvir a falar de Deus, não querem ver nada. Porquê, irmãos? Porque é uma realidade. Porquê assim? Porquê? Porque o que estava por trás desta perturbação de Herodes era o inimigo número 1 do mundo, que era Satanás. Era ele. Ele estava por trás porque ele sempre quis estar acima de Deus. Ele sempre quis ser mais do que Deus. E então quando ele ficou perturbado, e ele usou o Herodes para poder tentar destruir, não é? Eliminar o Salvador do mundo, não é? E então ele, hipocritamente, nós lemos ali o verso 8, não é? Hipocritamente, ele disse que ide e perguntai diligentemente pelo menino. É o que ele diz. E quando o achardes, participai-me. Olha a hipocrisia dele. Para que também eu vá e o adore. Falso. Porque ele sabia que não era nada disso. É uma falsidade. Irmãos, e hoje, desculpem que vos diga, há muita gente que até admite e fala de Jesus, mas é falso. É só para agradar, é para fazer parte do calendário, é para fazer parte disso e aquilo, mas que não, muitas pessoas não querem saber de Deus, não querem saber de Jesus, assim como Herodes. Tanto que Herodes, o que é que acontece? Ele agiu, ele não apenas ficou com ódio, com perturbação, com ódio, com rancor, com inveja de tudo o que estava a acontecer, mas ele agiu. E vejam aqui o verso 16, não é? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido, que os magos não tinham voltado a dar a informação que ele quer, ele vai mais uma vez, cá está a expressão, irritou-se muito
e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, porque segundo o tempo de gilimento, segundo aquele foi o tempo que os magos disseram que mais ou menos viram, e ele 2 anos, então vamos matar toda a criança, todo o bebê que tem menos de 2 anos mata. Irmãos, o espírito, este inimigo, que ainda hoje reina e tem ação na humanidade, este é o trabalho dele. O que é que Jesus disse? Um ladrão, uma figura de Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele continua. Então, irmãos, que Deus nos ajude. E repara que o que é que ele diz? O próprio Jesus diz, tomem cuidado, estejam preparados, porque por causa do meu nome, por causa de vocês serem meus discípulos, muitas vezes vocês vão ser entregues às autoridades, vão ser mortos, e nós vimos que a história foi isso que mostrou. Depois, muitos cristãos foram entregues às feras, foram mortos, os apóstolos foram mortos, foram cerrados. Porquê, irmãos? Porque o espírito inimigo, este satânico, espírito satânico, continua ativo. Ele só vai parar quando o nosso Deus der ordens a isto, prende-o, e ele vai lá para o fundo, vai lá descansadinho, só ir, porque enquanto Deus não der essa autoridade, essa ordem e o aprisionar, ele continua fazendo das suas, continua a criar ódio, a inveja, a raiva nas pessoas. Eu não consigo perceber, irmão, e para mim é difícil, talvez pela minha maneira de ser, que não sou uma pessoa agressiva, violenta com ninguém, odioso, não sou. Mas eu não consigo perceber como é que há pessoas que conseguem ter um ódio tão grande a alguma coisa que eles não praticam. Não é? Se a pessoa não quer, não acredita em Deus, se a pessoa... deixe. Porquê é que tem um ataque tão grande à igreja? Não é? Porquê é que há pessoas que, não sendo, não acreditando ou acreditando ou não, mas têm um ódio tão grande à igreja, aos crentes? Porquê, irmãos? Porque é o inimigo que está a dominar essa vida. O inimigo está controlando essas vidas para criar mau hábito, mau rancor e ódio. Mas que Deus nos ajude a estarmos preparados, não é? Porque realmente o nascimento de Jesus cria ódio, não é? Em muitas pessoas. Que Deus nos ajude. Até em igrejas, religiões que hoje não praticam, não querem saber, deitam a pessoa de Jesus abaixo. Jesus não é Deus, Jesus é isso. Mas que Deus nos ajude, porque nós sabemos que Jesus é Deus. Há muitas provas na Bíblia que o mostram, né? Mas que nós temos que adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Nós, como verdadeiros cristãos, temos que nos alegrar, regozijar e celebrar o nascimento de Jesus, porque sem o nascimento de Jesus, nós, para além de estarmos perdidos, estávamos sob o controle desta força, deste ser mau e perverso que domina o mundo. Amém? Graças a Deus. Porque não paro a minha mensagem aqui. Disse 4, mas pronto. Vou à quinta, que aí a quinta também é maravilhosa. E sabem qual é a quinta verdade que eu quero realçar no nascimento de Jesus? É a proteção divina. Amém? São verdades bonitas, mas esta também não é menos bonita, não é? Proteção divina. Porquê? Porque a proteção divina, ela foi manifestada no próprio nascimento de Jesus. Mateus 2, verso 13 e 14, é isso que nós lá vemos. Mateus 2, 13 e 14. Diz que, e tendo-se eles retirado, né, eis que os anjos do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, ele está a fazer quando os magos se retiraram, vejam aqui, o que é que o anjo disse a José? Levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga... Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se, ele tomou o menino e a sua mãe de noite e foi-se para o Egito. E repara agora, verso 19 a 21, irmãos, por favor. 19. Morto, porém, Herodes, eis que, o que é que diz lá outra vez? O anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te. Toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel. Porque já estão mortos os que provocavam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel.
Oh, irmãos, que maravilha, não é? Não há maior exemplo para exemplificar a proteção de Deus do que aqui. O anjo veio, José, é a hora de tu saíres daqui. Vai para o Egito, foge, porque há alguém que quer destruir. E depois José regressa, porque esse homem já morreu, já não está. Oh, irmãos, José e Maria, irmãos, não tiveram privilégios materiais, como nós sabemos, não é? Pelas dificuldades que nós sabemos. Mas há uma coisa que nós temos que ver. Mas eles receberam proteção divina. Não é? Não tiveram grandes benefícios financeiros, não é? Mas tiveram o maior benefício que podemos ter. Qual é? A proteção divina. E nós hoje, como eu disse a você, ainda temos ou não temos a mesma declaração? Não temos ou não temos a mesma promessa, não é? O Senhor diz lá, o salmista diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para proteger aqueles que são seus, não é? Deus está ao nosso lado. Ele diz, o que é que Jesus diz? Eu estarei convosco todos os dias. E depois ele diz, no mundo tereis... Mas o que é que ele diz? Tem bom ânimo, eu venci. Então, irmãos, é prova de que nós, muitas vezes, nas adversidades, nas dificuldades, e isto mostra que contraria um pouco a ideia de muitos que dizem que o crente, o Filho de Deus, não tem problemas, não tem doenças, não tem dificuldades, tudo. Irmão, isso não é verdade. A Bíblia prova por muitos exemplos, por grandes homens de Deus que passaram maus bocados, mais dificuldades, com saúde, com graça. Mas o que é que nós dissemos? Eu já tenho dito e não quero ser maçador, mas os irmãos me conhecem. Há um exemplo que para mim é forte e que me ajuda a seguir em frente. É quando Deus diz a Paulo, a minha graça te basta. Eu estarei contigo, mesmo que tu passes pelo... O que é que dizia o salmista? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Ele diz, não temerei. Ele não diz que não vai passar. Ainda que eu lá passe. Porque as dificuldades, muitas vezes, vamos lá. Ele diz, mas eu não vou temer. Porquê? Porque tu estás comigo. E a minha mensagem neste momento é, você acredita ou não acredita na palavra de Deus? Acredito. Eu acredito. Então, se eu acredito, isto é verdade. Não podemos deixar-nos ser derrotados. E dizer, Deus afinal não está cá. Não, Deus está. Deus está. Deus não abandona aqueles que são seus filhos. Jesus nasceu, deu a sua vida. E olha que a vida de Jesus é valiosíssima. E Deus não vai deixar de te defender, de te apoiar, de estar ao teu lado, porque tu fostes comprado, como diz a palavra de Deus, por um alto preço, pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O meu desafio a todos aqueles que me acompanham, não é? Ainda este fim de semana tive uma notícia de um colega amigo que estava pedindo oração pela esposa, que está em dificuldades e que está em exames porque há alguma coisa que não está bem na saúde dela, e ele disse, pastor, não te esqueças, colega. Daí eu disse, ok, vamos orar por ti. E mas eu disse, olha, não desanimes, porque aquele que prometeu não falha. E ele prometeu estar contigo e comigo, e portanto, mesmo que essas dificuldades surgem, tu não desanimes. Se Deus é soberano. E ninguém consegue. Há uma expressão também muito bonita que eu quero partilhar, porque não estou a falar apenas para vocês, estou a falar para quem nos acompanha também pelas redes sociais, dizer-vos que uma coisa que Jesus disse é que todos aqueles que estão nas mãos de Jesus, ninguém os arrebata de lá. Amém? Ninguém, o diabo, por mais que ele queira, ele não pode. Ele não mexe naqueles que são filhos de Deus. Ele pode ameaçar. Pode assustar, não é? Por isso a palavra de Deus diz, o que é que ela diz? Olhem, fugir, resistir ao diabo, porque ele é como um leão. Que assusta, mas não nos toca. Os irmãos, com todo o respeito, e eu não quero ser indelicado, mas quando nós vamos visitar os animais no jardim zoológico e tudo, não é? Muitas vezes nós chegamos à zona dos leões, não é? E o que é que acontece? Muitas vezes a gente chegamos lá e eles vêm à rede e falam, mas o que é que eles tocam-nos? Não, porquê? Porque há uma rede. Não é? E essa rede, no sentido figurado, quando vem o inimigo atacado de nós, é a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! É Jesus que está na nossa frente e diz, aqui não tocas! Aqui não tocas! Vai embora! Podíamos passar por dificuldades como passou Jó. É verdade que ele disse, eu nu e estou disposto a ir nu outra vez para lá. Não, vocês, porque ela diz, abandona o teu Deus, nem penses nisso.
porque eu sei que o meu Redentor vive e Ele cuida de mim. E aí foi isso que nós vimos a história. Deus não deixa as coisas por meio. Deus completou o seu milagre e Jó foi beneficiado pelo dobro daquilo que ele tinha. Por isso, meus irmãos, que Deus nos ajude. O Natal de Jesus tem esta grande verdade na sua história. É a proteção de Deus. Deus não permitiu que Herodes destruísse o menino. Não, este é o Filho de Deus. E tu e eu, o que é que nós somos, meus queridos? Somos filhos de Deus. E Deus não mudou. Deus agora diz, agora não. Deus continua. Porque se Jesus era o Filho de Deus, Ele o defendeu, tu e eu somos filhos de Deus. E Deus também nos vai defender. Amém? Glória ao nome do Senhor. Para Deus não há limites. Para Ele não há nada que o possa impedir de cumprir a sua vontade. E Deus prometeu estar connosco. Deus prometeu dar-nos saúde. Deus prometeu-nos, podemos não ser da forma como nós queremos, como nós achamos que é certo. Mas uma coisa é certa, é que Deus está connosco. Aleluia. Que Deus nos ajude. Em nota final, direi que a proteção divina de Deus não significa que nós não enfrentamos adversidades. Isso não quer dizer. Mas o que é que quer dizer? Que o poder de Deus é maior que as nossas adversidades. Amém, é verdade. É isso que nós temos que acreditar. Deus não disse, como eu já mencionei o versículo, e no mundo tereis aflições. As aflições vêm. Mas o que é que nós temos que ter a certeza? É que o poder de Deus, a presença de Deus, o nascimento de Jesus, não só neste mundo, mas em cada um de nós, ela é uma realidade e por isso nós temos ao nosso lado a proteção divina de Deus. Amém? Venha a dificuldade, venha a tempestade, mas Deus está connosco para nos proteger. Por isso é que Ele prometeu que ninguém que esteja a passar momentos difíceis fique frustrado, fique desanimado. Não, confie em Deus. Porque há um texto que eu gosto muito da palavra de Deus. Diz, aquele que começou, diga comigo, a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Aquilo que Deus começou, Ele vai aperfeiçoar. Amém? E Deus vai nos dar a vitória em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, eu vou concluir e já também é um dia de festa e portanto não me queria alongar muito mais. A minha conclusão para nós nesta manhã é que vou primeiro começar por lembrar aquelas verdades que nós vimos que o nascimento de Jesus trouxe. Lembram-se? Que verdades é que o nascimento de Jesus diz? Eu falei em um milagre. O nascimento de Jesus foi um milagre. Depois dissemos que o nascimento de Jesus trouxe alegria. Os anjos disseram aos pastores, trago novas de grande alegria. Depois dissemos que houve também uma adoração, porque os magos vieram de longe e nós viemos adorar. Depois dissemos que também, infelizmente, há ódio, inveja, raiva, porque o Herodes quis matar Jesus, mas também, finalmente, dissemos o quê? Que no meio disto tudo há uma outra verdade muito importante. A proteção de Deus é uma realidade nas nossas vidas, não é? Para nós, irmãos cristãos, como eu disse, não é no dia 25 de dezembro ou em setembro ou novembro que queiram festejar, não. Para nós, o que temos que festejar é todos os dias. Porque Jesus, todos os dias, quer, não digo nascer, mas quer renovar o seu nascimento nas nossas vidas, não é? Porque Ele já nasceu, Ele já entrou na nossa vida, mas cada dia Ele quer renovar, não é? Oh, irmãos, que Deus nos ajude e podemos saber que Jesus não apenas nasceu por nascer, mas nasceu com um único objetivo. Foi salvar a nossa alma, não é? E por isso, este ato de nascimento não pode ser desvalorizado, não é? Amém? Irmãos, e o meu apelo é, viva, meu querido, estas verdades, né? Viva em alegria, viva em adoração, viva os milagres de Deus, viva a proteção de Deus, amém? E que possamos ser alegres e felizes, porque Jesus quer ainda em cada dia da nossa vida renovar, né? As forças, o ânimo, não é? Oh, irmãos, e deixem-me terminar dizer uma coisa. Não existe verdadeiro milagre sem o aniversariante. Certo? Sim. Ninguém, até na nossa vida, não é? Nós não festejamos um aniversário sem a pessoa estar connosco, não é? Irmãos, e nós cada dia temos que festejar o nascimento de Jesus porque Ele em cada dia está connosco, não é? Não podemos agora... É evidente que a sociedade desvalorizou um pouco, envolveu isto mais em comércio, em reuniões de família, etc. Que é bonito, que é bom, que é agradável, não é? Mas o importante aqui é que nós nunca nos esqueçamos, não é?
que há alguém que nasceu com um propósito maravilhoso. Jesus Cristo nasceu para salvar a cada um de nós. E é por isso que nós estamos aqui com alegria, com prazer. Amém? Não existe verdadeiro Natal sem a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oh, meus, que Deus nos abençoe, não é? Que Deus nos anime e fortaleça. E não se esqueça, irmãos, não é? Que Jesus, aquilo que veio a este mundo, nasceu, a sua vida, tudo isto é de grande valor para Deus. E Deus, se cuidou de Jesus, Deus também vai cuidar de cada um de nós. Amém? Fiquemos de pé. Querido Pai Celestial, oh Deus, em primeiro lugar eu quero te agradecer esse teu grande amor, pela dádiva maravilhosa que tu destes, o teu único filho, o teu verdadeiro filho. Oh Deus, muito, muito, muito obrigado, Senhor. Nós não temos palavras para te explicar, para te agradecer, Senhor, este grande dádiva, Mãe. Pai, também eu nesta manhã quero, Jesus Cristo, te agradecer a tua vida por cada um de nós. Obrigado porque tu deixastes toda a tua majestade, toda a tua glória, tudo aquilo que era grande e maravilhoso para te tornares homem como nós, para te humilhares, para seres maltratado, para seres crucificado. Mas, ó Jesus, muito obrigado por este privilégio, por esta alegria que nós temos, Senhor, que tu agora habitas na nossa vida, tu estás dentro de nós e por isso nós nos alegramos pela tua presença nas nossas vidas. Também não quero deixar de agradecer, Espírito Santo de Deus, pelo milagre que tu fizestes, mas que tu ainda hoje continuas a fazer milagres. A Deus, em nome de Jesus, eu te peço que tu continues a tocar nas vidas de cada um de nós. Continua, Senhor, a fazer milagres no meio do teu povo. Lembra-te que somos teus filhos, mesmo em dificuldades, mesmo em adversidades, ó Senhor. Eu peço-te em nome de Jesus, que o sangue de Jesus toque nas nossas vidas. Lembra-te dos nossos queridos que estão a atravessar momentos difíceis da sua vida. Deus, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo nascimento de Jesus, eu te peço, Senhor, que tu possas abençoar a cada um e aqueles que estão em momentos difíceis, ó Senhor, que o teu Espírito possa baixar em sua vida, que o teu Espírito possa tocar nas suas vidas. E é no nome de Jesus que eu te peço isto e agradeço. E todos juntos podemos dizer amém. Amém. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, que Deus nos ajude. E desde já desejo a vocês todos, não é, que vamos em breve entrar no novo ano, que Deus vos abençoe e que possamos entrar em 2026 com Jesus na nossa vida, no centro da nossa vida e pronto. Como todos os irmãos sabem, nós normalmente tínhamos o nosso culto, mas devido já à avançada idade de alguns irmãos, que é difícil poderem estar connosco, nós já não temos aquele culto, mas eu creio que todos nós que estamos em nossas casas e que vamos passar este ano, nós não vamos esquecer que tudo o que nós vamos conseguir só pode ser com a bênção da graça de Deus. 2025, ou o ano 2025 foi o que foi, porque Deus esteve connosco. Amém? Se não fosse Ele, não sei o que seria de algum de nós, não sei o que é que seria do mundo, etc. Mas graças a Deus, porque Deus esteve connosco, e uma coisa é certa, Ele prometeu estar connosco até ao fim dos tempos. E se 2026 ainda não for o fim do mundo, então temos a certeza absoluta de que Deus continua connosco. Amém? Que Deus é que os abençoe. E então, olha, para quem nos acompanha, até o próximo ano, se Deus quiser. Adeus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe a vocês.